Fala pessoal, beleza? Meu nome é Ricardo e hoje eu vou gravar um vídeo aí referente a os testes, as unidades de teste, né? Os testes unitários e para a gente fechar pelo menos o primeiro ciclo que era o desejado desde a primeira bateria de vídeos, né? Eu vi que uma galera comentou sobre a questão de autenticação e tal, como seria o controle de permissões. Então eu já estou em paralelo a isso estudando e tentando traçando uma melhor forma de implementar isso, tá? Então não sei ainda quando, mas provavelmente vai sair um outro vídeo aí sequencial dessas videoaulas aí referente à autenticação aí, né? Então a gente vai continuar no nossa aplicação To Do App aí e aí falando sobre autenticação, mas isso vai ficar para um outro vídeo aí, ainda não tenho uma data prevista ou uma previsão se é um curto ou longo prazo, mas com certeza eu vou liberar esse vídeo em algum momento, beleza? Bom, então vamos lá. Eu clonei aqui o do GitHub aqui, né? Então eu vim aqui, dei um clone, já está atualizado com os scripts, com a última aula que era do esquemas do, da Unity of Work, certo? Então beleza, vamos lá para os testes. O que a gente tem aqui? Bom, no projeto aí você vai ver que tem algumas referências aqui já, tá? Adicionada, né? No momento a gente não vai precisar de mais nenhuma, por enquanto de terceiro, né? Então esse N substitute aqui, ele é para questão de mock, tá? Então tem aqui o site dos caras e tem ensinando como você mocar. Então tem vários guias aqui que é interessante ver, tá? A gente usa esse Microsoft Extensions Dependency Injection para poder configurar as injeções de dependência, como a nossa arquitetura está usando, o nosso projeto está usando a injeção de dependência, a gente vai precisar disso, né? Vai precisar configurar nessa camada aqui para funcionar. E tem essas outras dependências aqui que é para executar os testes, né, para a gente conseguir validar. A gente está usando o XUnit para poder testar, tá? O AutoMapper também a gente vai usar aqui para poder pelo menos só chamar para configurar, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é vou olhar aqui a nossa classe de IAC Configuration e ver como que ele está aqui. Aparentemente já está certo, né? Isso. Só vai ter um detalhe aqui, tá pessoal? Esse método aqui eu vou deixar ele público, tá? Porque na camada de apresentação a gente vai precisar arrumar a casa lá, né? Deixa eu só dar uma olhada como é a camada de apresentação, porque a gente injeta o validator na To-Do Controller aqui, né? Então deixa eu só ver como que a gente chama esse configure aqui. Tá na startup, beleza? Bom, tranquilo. Então o que eu vou fazer aqui, tá? Para manter o padrão, eu vou fazer a mesma estrutura aqui que tem os outros, né? Então eu vou vir aqui criar uma pasta chamada IAC e vou criar uma classe chamada Module, que vai ser para as questões de injeções do front-end. Vou copiar essa classe aqui já do app services, né? E vou deixar aqui, e lógico, né? Aqui eu já vou pegar essa configuração que estava na Startup Project aqui, do Validator, né?
e vou adicionar isso aqui, certo? Então, quando eu pedir isso, devolve o próprio validator, né? Bom, beleza, né? Então aqui eu tenho isso aqui, e aqui eu já vou criar uma classe, né? Que vai chamar também IOC Configuration, certo? E ela vai ter uma estrutura parecida com o da da camada de nossa camada aqui, a IOC aqui, né, a nossa cross-cutting. Vou resolver essa referência aqui, certo? Service Collection. Bom, eu já vou pegar aqui e já vou resolver as questões do nosso módulo aqui, certo? Da camada, certo? Então eu vou criar aqui um outro para ficar melhor, né? Já que é um só, não tem um deparo aqui. Que vai ser get single types, beleza? Que é de type, né? De string, new list type, beleza? E vou adicionar esse fulaninho aqui, result.add post, beleza? E vou deixar vazio esse dicionário aqui. Por enquanto nem vai ter, não vou precisar, não vou usar. Tá, então vou deixar o get single types aqui e vou fazer um for each no get single types aqui, e aqui eu tenho o meu type, beleza? E no meu service eu vou add scope, e aí eu vou colocar o meu type aqui, tranquilo? Beleza. Aí eu vou chamar a minha IOC configuration, que vai chamar o configure. Não vai dar muito certo eu usar a mesma namespace aqui, né? IOC configuration. Tá, então eu vou mudar o nome dessa classe aqui para Bootstrapper. Não sei se é com 2P ou com P só. Beleza? Só para não dar conflito aí. Então, should web IOC Bootstrap configure, e vou passar as minhas dependências aqui. Minha service collection, que vai registrar das outras camadas, beleza? Beleza. Feito isso, né? Então, feito isso, eu vou vir na minha startup project, vou tirar esse cara aqui que já tá aí, né? Esse configuration que ele já adiciona, no nosso caso a gente não vai usar. Bom, beleza, tá? Então vou precisar, isso é o passo 1, né? A gente vai vir na nossa camada de teste e eu vou criar uma unit test base. Essa é uma classe abstrata, certo? Eu tenho uma colinha aqui de algumas coisas que eu preciso, tá? Então vou ter um service provider, beleza? Vou ter um service collection, beleza? E eu vou ter aqui um private bool, que é auto mapper configured. Automapper figure. Esse é como
falso. Bom, então o passo 1 aqui, eu vou ter que criar um método aqui. Configure AutoMapper. Na verdade é um initialize AutoMapper. O que esse fulano vai fazer? Ele vai vir. Acho que aqui a gente não tem nada de mappers, né? Tem o AutoMapper Configuration. Aqui já vou chamar lá do Get Profiles AutoMapper. Bom, então eu preciso chamar esse método aqui, ó. Então TudoApp Mappings, certo? Vou ter que adicionar uma referência, né, do projeto aqui. Então vou no Add Reference e TudoApp. Acho que só, por enquanto. Tá, então TudoApp está restaurando os pacotes. Beleza, TudoApp. Mappings, beleza, AutoMapper Configuration, Initialize, beleza, vou setar o meu AutoMapper configurado, vou mudar init, certo, se esse cara estiver configurado não precisa fazer nada, beleza, então vou chamar isso aqui, é principal, e vou chamar um configure bom, meu Service Collection vai ser igual ao New Service Collection, beleza, depois do meu Service Collection, a nossa você aqui pega um Service Collection, beleza? Então eu vou pegar e fazer UC configuration.configure e vou passar o nosso Service Collection, beleza? Beleza, o nosso provider vai ser igual a esse Service Collection e a gente vai dar um build Service Provider, tranquilo? Beleza, isso aqui vai ser o nosso configure AutoMapper não, UC. Bom, agora eu vou criar um método aqui que vai ser um helper, que é get instance of, que vai ser para as camadas de baixo, beleza? Bom, provider.getService, e aí tem um cara aqui que ele pede uma function, né, uma expression, que é o getServiceT. Se eu não me engano eu posso passar uma function provider getService. Vamos ver. Tá faltando algum usinho aqui. Vamos aqui na extension aqui. Deixa eu ver qual que tá faltando aqui. GetService, precisa de provider. Extension pins injection. Provider. Bom pessoal, eu viajei aqui, tá? Voltando aqui, GetService, não preciso passar nada, né? É GetService.
return, beleza? Confundi. E tem um instance of. Nem vou criar isso porque a gente usa mais esse, tá? Eu ia criar um para passar o type direto, mas a gente vai usar mais esse aqui. E aí eu tenho um cara aqui que vai ser override registration, certo? E aí o cara me passa o T. E esse sim, então ele vai passar um iService provider e um T, né? Uma expression. Se eu não me engano é isso. Esse aqui sim. Eu vou ter que no service collection ponto add scope, certo? T. E aí eu posso passar uma implementation factor, né? Implementation factor. Beleza? Eu posso passar esse T aqui. Esse mesmo T, deixa eu ver qual é o erro. Temos preferência de service. Vamos ver como está esse cara aqui. Bom, ele está colocando uma restrição aqui, então por isso que não deu. O T tem que ser uma classe. Tá. Beleza, aí a gente tem isso daqui. Eu vou compilar o nosso provider de novo. Tá. Só que antes disso, pessoal, eu tenho que remover esse cara aqui. Então service remove, certo? Eu tenho um provider. Remove service collection ponto get first default seria isso? First default não, first default where x.implementation type igual a type of t. Implementation type, vamos dar uma olhada se é isso mesmo. É isso mesmo. Bom, é isso mesmo, pessoal. Então, isso, vou remover. Então, para não dar merda, né? Remove service certo? Então, isso é só remove x, certo? Bom, então feito isso, já está pronta a nossa base, beleza? Com a base feita, a gente pode começar a testar. Tá? Então, como a gente fez na semana passada, no último vídeo, se eu não me engano, teve uma parte que eu coloquei uma validação, né?
de que se não viesse preenchido dava uma exceção. E foi que eu fiz isso? Não lembro se era aqui. Ah, é na nossa Unity of Work, né? Aqui a nossa Unity of Work, por exemplo, no construtor, ó, se eu não passar, só se eu passar a configuration aqui, bom, como é injetado o configuration, né, vai estar certo. Só que se eu não passar, se eu não tiver essa connection string aqui, né, no meu root, né, na minha configuração app settings, é para ele dar um problema aqui de erro de argumento no exception, certo? Então aqui na nossa Unity aqui, eu vou adicionar uma pasta chamada data, certo? E aí eu vou colocar aqui o nome da classe Unity, vou colocar o mesmo nome da classe, com testes no final, certo? Eu vou herdar da Unity teste base, beleza? Vou dar duas viewzinhas aqui, né? Pelo menos aqui é o N substitute, beleza? E automaticamente eu já vou adicionar referência de vários projetos aqui, de todo mundo, tá? Exceto o I, eu sei que não vou precisar, mas como eu vou estar testando várias camadas, então eu vou acabar precisando dessas referências, tá? Beleza. Então eu preciso que quando eu criar uma instância dessa classe aqui, né? Quando eu criar uma instância dessa classe e não tiver essa connection aqui, eu preciso que você me dê esse erro aqui, argumento no exception, certo? Então como que eu faço para ter um teste disso daqui, tá? Então a primeira coisa é que eu vou precisar dessa interface aqui, então eu vou criar aqui um método. Eu vou ter que ter um fact aqui que é do EXUnit. Eu vou ter que ter um método aqui chamado, né? Não manjo muito dos inglês aí, mas vou tentar escrever, tá? Should throw argument no exception, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é que eu vou precisar a Unity of Work, por exemplo, eu vou pedir esse cara aqui, certo? Então lembra do instance of que eu criei na base? Então eu vou pedir uma instância desse cara e ele vai ter que me devolver, beleza? Vou tirar aqui para não ficar assim. Beleza. Só que se eu pedir isso daqui, ele vai dar pau. Por quê? Por causa da configuration root. Eu não tenho isso configurado. E essa configuração, o único cara que tem aqui é só o Startup Project, que adiciona bem aqui, ó, Add Singleton Configuration, beleza? Eu poderia fazer aqui uma forma de trazer essa configuração também aqui no nosso settings aqui, nosso app, e criar aqui para ele trazer, tá? Mas não é não preciso nesse caso. Eu só preciso o que? Eu preciso mocar essa configuration root aqui, tá? Então eu preciso mocar ela, só isso. Então como que eu faço para mocar? É fácil, tá, pessoal? A primeira coisa que eu faço é fazer assim, ó. Eu não criei um método de override lá, então eu faço assim, ó, override registration de quem? De configuration root. Beleza. Aí ele vai pedir uma expression para eu devolver para ele uma extension, uma configuration root que não seja que uma instância de configuration root, né? Como eu não tenho, aí que eu vou mocar agora. Então eu vou pegar o substitute for e aí eu passo quem que é a minha interface, tá? É que eu nem preciso passar o type porque já tem implícito. Então, se você olhar como que está funcionando aqui, eu estou subscrevendo, né? Então eu estou indo lá no meu service collection, certo? Encontrando esse configuration root, que nesse caso
não vai encontrar, certo? Mas se ele encontrar, ele vai remover, certo? E vai adicionar aqui no nosso Service Collection, e eu recompilo aqui, né, um build aqui no nosso collection, gerando um novo provider, beleza? Beleza. Feito isso, a configuration root que está lá registrada na minha injeção de dependência é a mocada, que é esse for, o substitute for. O que esse substitute for faz? Ele cria uma classe proxy, ou seja, todo método que for chamado, toda propriedade que for chamada, vai devolver o default do método. Então, por exemplo, aqui ele está chamando getSection, que passa uma string. O que ele devolve? Uma interface chamada iConfigurationSection. O que é isso? É uma implementação. Então, como é uma classe, é uma interface, né, que implementa uma classe, então ele vai devolver nulo, tá? Se eu não fizer nada, tá? Então, da forma que está aqui, ele já criou uma classe proxy que por default vai devolver nulo, tá? Se eu quisesse mexer no retorno, eu ia pegar, por exemplo, aqui configuration root, e aí eu ia pedir uma instance of e configuration root. Esse cara já vai me devolver o que foi mocado aqui em cima, e aí aqui eu posso fazer assim, ó, no get section, ó, aí ele vai falar assim, ó, putz, eu preciso de um argumento, como que eu faço? Só que eu não tenho argumento para passar, então eu vou falar assim, ó, arg, que é do n substitute, n, certo? N string, beleza. Terminei de mocar? Não. Quando eu estou fazendo isso aqui em cima de uma classe proxy, tá? Do n substitute, uma classe que foi mocada, eu tenho que colocar aqui no final returns ou returns for any args. Como eu já falei que o argumento é qualquer string, eu vou falar assim, ó, returns, e aí ele vai falar assim, ó, putz, o que eu retorno? Retorna nulo, tá? Aí nesse caso ele já funcionaria, né? Aí por que ele tá dando pau? Porque ele não está conseguindo converter o nulo para configuration root, né? Olha lá. Então tipo não ele não conseguiu entender, na verdade, né? Qual override ele vai usar, se é essa ou se é essa. Então, para evitar isso, eu crio uma function aqui, certo? Que recebe que ele vai passar para mim eu posso fazer esse daqui que é o call-in, certo? Posso criar uma call function aqui, e aí ó, a hora que eu devolver, ele vai pedir para devolver o iConfiguration root. Aí eu falo, ó, return null, aí funciona, beleza? Mas como o default já é retornar nulo, eu não preciso fazer isso nesse caso. No próximo eu vou fazer um que deve estourar uma exception e vou fazer um que não deve estourar exception, beleza? Tranquilo. Qual que é o problema aqui? Esse instance off já é para estourar uma exception aqui, tá? Então eu ainda não fiz nenhum assert, mas vamos compilar o projeto aqui para ver se vai dar algum problema, tá? Beleza, tudo funcionou perfeitinho. E aqui apareceu para eu executar o teste. Então esse instance off ele já vai querer dar um new na unit of work. Ele vai injetar o meu configuration root mocado. E aí a hora que ele chegar aqui get section, putz, vai retornar nulo. Aí vai ser nulo? Vai. E vai retornar esse argumento aqui. Só que meu teste ele não vai passar. Eu espero que ele dê uma exception, mas ele não vai passar. E aí vocês vão entender por que no próximo passo. Então vou executar ele para a gente ver o que vai acontecer. Olha lá, ele não passou. Putz, não passou por quê? Ó, value cannot be null. Nome do parâmetro connection string not found. Putz, beleza, ele me deu exatamente o que eu queria. Só que ele tem que passar. Então,
esse contexto aqui que faz, né, que dá, né, o exception, eu nem preciso colocar isso em variável, eu tenho que fazer assim, ó, assert throws, certo? E aí eu posso falar o que ele vai estourar. Então eu falo assim, ó, um argumento no exception, beleza? E além disso, ele me permite falar assim, qual que é o nome do parâmetro. E aqui qual que é o nome do parâmetro? Não tem configuração nenhuma, então beleza, não tem nenhum, a nossa exception só está passando uma mensagem. Tá? Então aqui eu vou criar só uma action, certo? Isso é uma action. E aí eu vou colocar o meu instance of dentro dessa action, porque aí ela vai estar cercada. E aí, ó, vou mostrar pra vocês, vou executar e agora ele vai passar. Porque vai estourar exatamente a exception que ele está esperando. Olha lá, o método passou. Beleza? Vamos mudar o tipo da exception aqui pra gente ver se vai dar pra ó. Eu quero que estoure uma out of range exception. Eu vou executar para ver. Olha lá, esperado é um tipo e o que veio esperado é um tipo e o que veio foi outro, beleza? Olha lá, eu esperei esse e o que veio foi esse, beleza? Então eu vou voltar aqui. Esse teste aqui eu cerquei contra o que? Ó, imagina que seu teste está rodando e principalmente você pode estar com o seu projeto configurado no Release Manager que está rodando as suas baterias de teste, certo? Ou até mesmo num build, né? Num build automático, tá rodando a bateria de teste. E se falhar um teste, você reprova o build do cara, tá? Então nesse caso aqui, vamos supor que um Zoreia lá, um desenvolvedor novo lá na empresa, falou assim, putz, para que fazer essa verificação trouxa? Aí o cara vem aqui e faz isso daqui, ó. Pá, ele apaga. Aí a nossa unit aqui, ó, a hora que for rodar lá no teste lá, ela tá esperando que dê uma exception. Por quê? Porque tem que dar, é obrigatório aquele parâmetro, certo? Então a hora que eu for executar aqui, ela tem que dar pau, porque tinha que dar exception e não vai dar mais. Olha lá, ele esperava uma exception e nenhuma exception foi disparada, certo? Então eu vou voltar aqui o trecho do código. Olha lá, beleza? Então beleza, agora vamos fazer um outro teste aqui, que é eu fiz o cenário infeliz. E agora eu vou fazer o cenário feliz, certo? Public void shows not throw argument no exception, certo? Né? Ou should not throw any exception, beleza? Então should not throw, certo? Acho que é isso. Se não for, vocês entenderam. Como o projeto todo está em inglês, eu não quero ficar misturando as coisas. E aí eu vou fazer a mesma coisa, tá? Como o meu override registration eu vou usar em várias sessões, eu costumo colocar ele público, tá? Então esse configuration aqui, ó, eu coloco ele como sendo público não, interno da classe, tá? E aí a vida continua. E aí aqui embaixo, nesse caso aqui, quando eu for fazer esse teste, eu vou falar que o get section, ó, get section, certo? E aí ele está esperando essa key aqui, connection string, beleza? Então vamos assim, ó, arg.is. Então quando o cara passar um argumento que bata com esse valor, returns e eu vou precisar ele vai pedir um configuration section, né? Então eu vou precisar mocar um outro aqui.
config section. Então vou pegar o substitute aqui for configuration section, beleza? Então quando ele passar isso, devolva isso, certo? E automaticamente aqui no meu section, config section, quando ele chamar o value, né? O que ele vai retornar? Eu vou pegar uma connection string de mentira, né? Só uma connection string fake, não é connection string nenhuma, porque aqui ele não está fazendo conexão, né? Eu acho que não, ele faz sim, então eu não posso passar uma fake, tá? Eu vou pegar aqui uma connection string que está aqui, certo? Não sei se ele vai dar, mas para não ter problema, eu vou mexer aqui no nome do banco aqui, não existe esse banco, só para ele não dar nenhuma exception, né? Deixa eu ver aqui se o construtor fala alguma coisa. Bom, o construtor não está falando que dispara nenhuma exception aqui, não, então vamos manter o connect string fake, não é para dar pau não. Beleza? Então ó, o que eu estou fazendo aqui? Mocando esse cara aqui, uma instância dele. Estou falando que quando alguém pegar esse cara aqui e chamar o value, retorne esse fake aqui. Então configuration get section, quando alguém chamar o get section, o argumento desse valor, retorne esse configuration section aqui em cima, beleza? Então esse aqui é o mock. Vou até colocar numa region aqui, certo? Mock, para que não confunda. O que acontece muito, pessoal, é que o pessoal pensa que quando está fazendo isso daqui, ó, get section, está invocando o método. De certo modo você está invocando, mas como você está invocando numa classe proxy de uma interface, ela nem existe, então ele nem vai retornar, ele vai retornar nulo aqui, né? Só que aí a própria arquitetura desse NSubstitute já te dá uma extension aqui, ó, para que quando tiver, para você vir mocar. E aí o que ele faz? Ele mesmo lá dentro lá configura para que quando chamar esse método da próxima vez, retorne isso aqui, tá? Então isso é um pouco de conflito, porque o pessoal pensa que está chamando o método aqui. Então eu procuro pensar que eu estou mocando, eu costumo falar isso, estou mocando, tá? Para não confundir. E beleza, então aqui agora eu vou pegar e fazer isso e chamar esse instance off aqui. Eu não tenho uma cert not flow, acho que não, né? Not flow, não tem. Flows, não tem nenhum not flow. Então para não ficar sem assert, eu vou pegar e fazer assim, ó, assert not null, beleza? Então eu vou dar um build no meu projetinho de teste. Compilou, vai aparecer aqui também, certo? Vou abrir o meu Test Explorer. Se você não tem essa janela aberta aí, fica em teste Windows Test Explorer. Vou executar todos os testes. Beleza, então o show de throw passou, o show de not throw não passou. Esse teste a mais está aparecendo, é esse modelo teste aqui que não está fazendo nada, tá? Então vamos ver o que não passou aqui.
vou precisar debugar. Então vamos debugar aqui, ó, botão aqui, debug. E esse N substitute permite várias coisas, cara. Então é legal vocês estudar isso, que é legal, tá? Então ó, vou vir aqui, colocar um breakpoint aqui, pá, ó lá, connection fake, beleza. Só que a connection aqui dispara uma exception mesmo, tá? Então não dá para não usar uma connection string. Então vou pegar essa connection string que a gente tem aqui, certo? E vou colocar ela aqui. E aí vocês podem colocar um banco server fake aqui, só para não abrir nada, só para ele não dar pau, né? E eu achei estranho porque normalmente quando é uma classe do .NET, você dá um ponto ali no método ali, ele fala o quais exception aquele método pode disparar, né? E aí no caso ele acabou não mostrando nada. Então, ó, beleza, passou todos os testes. Vou deletar esse modelo teste aqui, que não tem nada a ver. Tranquilo? Então, ó, show de flow, show de not flow. Então eu testei a nossa Unity of Work aqui. Não vou testar a outra porque é mais complexo o teste aqui e acho que não convém nesse caso aqui porque é mais complexo a ideia aqui. Mas eu só queria mostrar mais esse teste aqui da Unity of Work por questão de que a nossa Unity of Work dispara uma exception, tá? Então o que eu falaria para vocês? Se conseguir fazer um TDD é melhor, tá? Por quê? Porque quando você está testando antes de desenvolver, você consegue enxergar mais cenário, tá? Então eu poderia fazer além dessa, eu poderia fazer outras verificações. Por exemplo, quando o cara me passar aqui, ó, eu tenho até o begin aqui, né? Eu posso testar esse begin, né? Então eu posso testar um cenário de nulo, um testar de length igual a 0. Eu posso testar um cenário onde o iRepository não é um repository base, né? Que é o que precisa ser aqui, ó, por exemplo, tá? Que aqui embaixo ele vai dar um upcast para repository base, pode ser que ele não consiga fazer, então poderia dar uma exception isso daí, tá? E aí essa exception aqui que eu estou esperando seria esse cara aqui, por exemplo, ó, tá? Invalid operation exception, papapá. Então você consegue enxergar mais cenários, tá? Então como o begin aqui a gente já viu que dá para testar, vamos testar ele então. Eu vou pegar esse mesmo cara, ó, eu vou pegar aqui um faction public void showed showed throw argument no exception in begin method, beleza? Então eu vou copiar esse trecho aqui, beleza? Ó, vou copiar esse trecho aqui, porque aí aqui embaixo vai começar meu teste. Então eu vou vir aqui e vou falar assert.throw, aí argument no exception, beleza? Aonde tem que dar begin, certo? Então begin, e aí eu não vou passar nada. Então aqui já vai dar um length vazio, né? Eu acho que não vai passar nunca. Não sei se vão passar no outro.
Bom, vamos fazer o teste, tá? Eu vou até debugar esse cara primeiro. Vamos compilar. Vou colocar um breakpoint aqui e vou debugar esse método aqui que a gente criou, que deve disparar uma no exception no método begin, né? Então aqui é só mock, peguei a instância, tranquilo. Vou dar um F5 aqui para ele entrar dentro, ó. Begin, pá, o que veio aqui? Veio um length 0. Estourou o método. Estourou, beleza. Passou. Ah, o que veio aqui? Ah, um repositório nulo, então nem veio no length. Estourou. Olha lá. Beleza. Então, o nosso método passou. Beleza? Só que por curiosidade, eu acabei vendo aqui que o nosso begin ele retorna aqui um nome. Ele fala que o nome do argumento que deu a exception é repositórios. Então vamos falar que além de dar exception, o parâmetro que ele reclamar tem que ser esse parâmetro aqui, beleza? Então vou pegar e executar esse teste aqui de novo. Opa, deu pau. Eu acho que eu inverti os papéis aqui, né? Deixa eu ver. Eu inverti os papéis aqui, tá? Mas ó, presta atenção. Eu fiz um teste, certo? Correto, o teste está correto. Eu espero que esse parâmetro aqui, quando eu passar vazio ou nulo, me retorne uma exception assim. E aí deu pau. Mas por que deu pau? Porque eu realmente implementei errado. Olha o benefício do teste. Eu realmente implementei errado. Apesar que isso não faz diferença para o código, né? Faz diferença para um debug, mas para o código não faz diferença. Ia dar exception de qualquer jeito. Mas eu inverti aqui os parâmetros, né? Eu implementei errado ali. Então acontece muito disso. Quando você faz o TDD, meio que você vai fazer o teste primeiro, vai falhar, você vai fazer a implementação, vai rodar o teste de novo, o teste vai passar e por final você acaba refatora o código. Então você acaba não caindo nesse cenário. Mas se você partir de uma aplicação existente para criar uma unidade de teste, pode ser que aconteça isso. Você faz o teste correto, você olha, enxerga e faz correto, e aí seu teste não passa. A hora que você for ver, realmente você implementou errado. Então até mesmo fazendo o teste, você pode ter benefícios, né? Sem rodar eles, né? Então, ó, beleza? Então aqui eu fiz alguns testes e beleza. Agora eu quero fazer um teste da nossa API, tá? Eu não vou testar tudo, tá, pessoal? Eu só quero mostrar algumas ideias, né? E aí vocês desenvolvem isso, né? Tem bastante documentação, tem o site do NSubstitute para vocês poderem usar, tem o XUnit também, né? Então tem várias coisas que você pode estudar. Então eu vou criar aqui um to-do controller testes. E aí eu quero testar o meu CRUD, mas aqui vai ter uma pegadinha que pode ser que muita gente vai falar assim, ah cara, você tá de sacanagem, você não tá testando nada aí. Então eu quero testar esses cenários aqui, tá? Obter dados com sucesso, buscar por ID sem sucesso, inserir dados, atualizar dados sem sucesso, excluir dados com sucesso e excluir dados sem sucesso. São vários cenários. Então vou herdar aqui a minha unit teste base, beleza? E aí eu vou só criar os métodos vazios, tá? Então void get data with
obter dados seria um get, né? Um list data, né? Beleza? E aí o meu é o get by data by id with success, certo? Vou ter também próximo aqui, que é o mesmo cara, e aí os professores de inglês ignore por enquanto. Inserir dados com sucesso, então eu vou aproveitar esse cara aqui e insert with success, certo? Eu tenho atualizar dados com sucesso, update with success, update without success. Eu tenho meu delete, né? Delete without, e aqui em cima eu tenho um delete with success. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 testes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 testes, beleza? Então são os testes que a gente vai ter que fazer. Primeira coisa, eu vou ter que ter o meu controller aqui. Então, ó, do controller, como vários vão usar, né? Eu vou ter que ter esse controller. Olha, eu preciso testar esse cara, só que esse cara não está registrado na injeção. Então esse cara eu vou ter que instanciar ele, certo? New controller. Só que ó, ele pede dois caras aqui, um to do validator, certo? Então ele pede esses dois tipos de parâmetros aqui para mim, beleza? Então to do apt service, eu vou usar meu método da base instance of, beleza? E também vou fazer um instance of to do, beleza? Responde para você aí, daria pau isso aqui? Só deixar assim? Se você respondeu que daria, óbvio que daria. Por quê? Porque ao querer uma instância da app service, ele vai vir e vai querer instanciar essa classe. Só que essa classe está pedindo domain service. Então automaticamente ele vai querer criar uma instância da app service para injetar. Automaticamente o domain app service vai ter uma interface dessa, que aí ele vai querer criar uma instância para todo mundo. Então isso daqui, quando eu peço uma instância, cara, pessoal, tome cuidado, porque você tem que entender que ao pedir uma instância para o meu provider de injeção de dependência, né, meu injetor de dependência, quando eu peço, automaticamente isso vai disparar várias outras requisições de instâncias também, certo? Ele vai querer injetar em todo mundo as dependências de cada um, né? Esse é o benefício dele. Só que, pô, eu quero testar o meu controller, tá? Então eu não preciso pegar uma instância dele. Só que o que eu tenho que fazer para que ele não dispare essas injeções alinhadas aí? Exatamente, eu dou meu override registration. E aí eu falo que aí eu vou pegar e falar assim, ó, devolve aí para nós, mock esse cara aí, entendeu? Mock esse cara aí, beleza? Mock app service aí. Quando alguém pedir app service, devolve uma classe proxy aqui, ó.
vou devolver esse for aqui, tá? Quando alguém pedir. Então a hora que eu pedir aqui, já vai pedir um proxy, não vai ter as requisições alinhadas. Excelente. O to-do validator, eu preciso fazer a mesma coisa? Não. Ele realmente tem que fazer a validação, tá? Então o to-do validator, ele pode pedir porque ele não tem requisições alinhadas e eu não quero mocar ele. E ele faz sentido na minha camada na minha controla. Beleza. O controller está aqui. Eu já moquei o meu to-do app service. E aqui eu estou falando, ó, listar datas, né, buscar os dados com sucesso. Quem que é esse método? É o meu controller, get, e aí eu passo quem? Um filtro DTO, certo? Então eu vou dar um new filtro aqui, beleza? Isso aqui vai ter um result, certo? E ele vai me dar result, e esse result aqui dentro dele eu tenho um enumerable, né? Que é o result de novo, né? Realmente os dados. E é um enumerable, papapá, tá? Como eu não estou batendo no banco, não vai vir nada, beleza? Isso aqui já é um exemplo de que eu moquei até a camada do banco, né? Não tem banco de dados, tá? Então, em primeiro momento, quando eu faço esse get aqui, se eu fizer um assert aqui true e o result.success for true, já tá certo. Ah, mas eu quero mocar para que devolva pelo menos um, cara. Beleza. Lembra lá o to-do app service aqui? Eu vou ter que colocar ele no meu escopo aqui. Ou vou pedir ele aqui mesmo, né? Então var to-do app service, certo? Instância of desse cara. Ele já vai pegar o que está no override. Isso aqui faz parte do mock, tá, pessoal? E aí eu faço assim, ó, quando você me chamar um get, desculpe, um list, certo? Que receba um arg, que pode ser any to-do filter DTO. Pode ser qualquer argumento desse tipo. Eu quero que você me retorne, certo? Um new to-do DTO array, certo? Que é um enumerable. E eu vou dar um new. Vou dar um new aqui, certo? Ó. E eu vou falar aqui que o id é igual a 1. Is completed if false. Text my mock to-do. To-dos logs eu vou colocar como enumerable empty to-do logs DTO. Beleza? Bom, então o que está acontecendo aqui? Eu peguei a instância do meu app service, que não é a instância de verdade, é o que foi sobrescrito aqui, e esse sobrescrito ele criou uma proxy dessa classe, dessa interface. Então eu pego o meu proxy, meu mock, e quando eu chamar o método listar, para qualquer argumento de qualquer tipo to-do filter, certo? Retorna um array de to-do com um to-do, sei lá como fala essa porra, id 1 is completed false, text my mock, papapá, papapá, papá. Beleza? Essa é a forma de eu conseguir mocar ali. E aí eu posso disparar uma sequência de asserts aqui, certo? Asserts. Então, primeiro, uma dica, não cometa erro, né, ou não faça bug no teste. O teste é para evitar bug no seu código. O teste é para você testar o seu código e você entregar um código mais consistente, né, que tenha menos bug possível. E isso, cara, é realmente verdade. Quando você começar a fazer as unidades de teste, você vai ver que você vai entregar com uma qualidade absurda, tá? Uma qualidade que eu acho que você nunca imaginava que você ia entregar. Eu falo isso por experiência própria, tá? Então, antes de eu
Pô, vamos falar que hipoteticamente o Zé Ruela do nosso desenvolvedor veio aqui e fez um return null, porque ele é o nosso estagiário e ele quis retornar um nulo aqui para fazer um teste na tela dele. Vamos imaginar que ele fez essa merda aqui. Aqui nesse cara aqui vai dar pau, mas não vai dar pau porque o true veio falso, não veio true. Ele vai dar pau porque eu estou tentando acessar um success de um objeto nulo, entendeu? E putz, até você entender que isso daqui, né, você vai perder um tempo. Então é um bug dentro da sua unidade de teste. Então tente evitar isso, tá, pessoal? Então sempre certifique-se do que está acontecendo. Então, ó, assert not null, quem? O result. Por quê? Porque se ele vier nulo, ele já vai dar pau nesse aqui. E eu já sei que é esse erro aqui, porque eu já coloquei o teste aqui. Então ele vai passar, ele vai reprovar, mas ele vai me dar mais resposta do porquê que ele não passou. E eu vou saber que é porque alguém mexeu lá e está retornando nulo. Tá? Então, ó, beleza, depois disso isso. Agora eu posso falar que result. Eu posso falar que o meu not null result.result, esse cara não pode ser nulo também, certo? Equals, beleza? Eu posso falar que o meu result aqui tem que ter um count de 1, que é o que eu moquei, beleza? E aqui eu podia pegar o primeiro elemento dessa lista e começar a comparar. Retornou 1, retornou true, retornou text, retornou não sei o que, entendeu? Para saber que ninguém manipulou isso. Então, vamos fazer isso. To do, certo? E eu pelo meu result aqui, ponto, first. Beleza? Como eu já validei o not null aqui, e o length aqui, e o count aqui não vai dar pau. Se chegar aqui, não vai dar pau. Então aqui eu posso fazer uma sequência de equals aqui. Então o todo.id tem que ser 1, o assert.equal is completed tem que ser false, né? E aí eu posso usar o próprio false aqui, todo.is completed, o assert.text, desculpa, equals, e eu tenho que falar aqui, ó, o text tem que ser esse cara aqui. Então to-do.text tem que ser esse cara aqui. E eu posso falar também que o nosso to-do-logs, né, que é o to-do.logs, tem que ser .count, tem que ser 0. E obviamente que eu tenho que falar que ele não pode ser nulo. Beleza? Ó, eu fiz só nesse aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verificações para um teste. Tá? Beleza? Então isso aqui é com sucesso. Tá? Eu vou copiar isso aqui e vou jogar aqui no census list with success, né? Que é o que está aqui na minha colinha. Beleza. Agora aqui eu vou pegar e falar assim, ó, aqui no get by id, né? Eu vou falar assim, arg, e aí aqui eu posso usar um arg is o que? Por exemplo, id 1. Esse cara aqui ele só retorna um dado, né? Então eu vou pegar e retornar o meu próprio to-do aqui, beleza? Aí quando eu chamar o get, eu não vou chamar o get assim, eu vou chamar o get passando o id 1, que é um outro método aqui, né? Então eu tenho dois override aqui, esse é um, esse é o que eu testei em cima e esse é o que eu estou testando agora. E aí o resto pode ficar igual? Quase tudo igual, né? Primeiro que o result não pode estar nulo, e aí eu posso passar direto para esse cara aqui, ó, porque eu não tenho enumerables aqui, beleza?
Então esse cara é com sucesso. E aí eu vou pegar esse cara aqui, ó, e vou falar sem sucesso. O que é o sem sucesso aqui? Eu não vou fazer essas verificações porque vai ser sem sucesso. Então assert.equals result.success equal nome false. Eu espero false. Como que eu vou fazer para dar false aqui? Uma exceção, beleza? Então, ó, call info, certo? Quando alguém chamar isso aqui, eu dou um throw new exception. Deu algum problema lá, papapá, dentro, sei lá, vamos supor que eu fui chamar o banco estava offline, entendeu? E aí, o meu controller não pode retornar dados, tem que retornar false. Isso que você tem que retornar false, beleza? Então vamos copiar de novo esse trecho aqui e vou colar aqui embaixo. Aqui eu não preciso, eu vou colocar aqui o to do, beleza? Vamos chamar aqui o post, beleza? E aí o post me pede um to do, que está ali em cima, beleza? Assert ponto true, success tem que ser true, beleza? Nesse caso aqui eu não vou mocar nada, tá? Porque o resultado tem que ser true. Então, como o resultado já vai ser true, porque apesar do meu método retornar nulo aqui, ó, esse create aqui, ele vai setar como true. Já tá ótimo. Tá? Tá, vamos mocar só para desencargo de consciência, né? Então post não, o create, quando o cara me passar um argumento, um arg n to do DTO, certo? Eu vou internar o DTO, o to do de cima ali. Beleza? Beleza. Então, além de ter success, not null, que é o result aqui dentro. E como eu falei que esse cara não pode ser também not null, essa verificação aqui, aqui em cima também tem que ter, certo? E aqui em cima já está fazendo. Beleza, agora eu vou fazer o update com sucesso. Então, put, certo? E aí o resultado é praticamente o mesmo. O put retorna som generic, né? Então é praticamente o mesmo, certo? Agora aqui eu vou ter que fazer um cara para disparar uma exceção, que é esse mock aqui, parecido com esse mock, né? Então aqui, ó, aqui no update, args arg, ele só pede o to do. Então vamos pegar essa configuração aqui, qualquer to do, beleza? Qualquer to do dá uma exception aí, mano. Então aqui eu vou chamar o controle, passando to do, papapá, ele deu um create. Quando der um create, retorna esse cara aqui, mas é um update, não precisa fazer nada. Então aqui o meu update está errado, certo? Update returns, porque returns true, corrigindo. Então quando ele chamar o update, qualquer argumento to do retorna true. Então vai passar, papapá. E aqui é a mesma coisa, só que aí eu vou fazer esse mock aqui, né?
ele vai dar um exception e vai retornar false. Beleza. Eu vou fazer um cara aqui que é assim, ó, update without success by exception, by because exception, isso aí, by exception, tá? Então esse caso aqui ele vai dar pau por causa de uma exception. Esse caso aqui ele não vai dar pau por causa de uma exception, ele vai dar pau. E aí esse update aqui, ó, esse update aqui vai retornar falso. Ele tem que dar pau porque esse update retornou falso. Então, deixa eu dar uma olhada aqui, certo? Um update sem retorna true. Beleza, beleza. E agora eu vou fazer o meu delete. O delete é mais simples, né? Então, ó, eu tenho aqui meu delete, ele só pede um ID. Então, não preciso colocar muita coisa, não preciso de tudo, certo? Então eu tenho aqui o delete, eu vou falar o arg is e aí return true, tá? Então isso daqui quando eu chamar retorna true, papapá, isso que você tem da true. E aqui eu vou fazer o sem sucesso, retorna false. E vou fazer o mesmo esquema do update só para garantir, né, aqui by exception. Então eu vou pegar o by exception aqui que eu fiz, fazer isso aqui, esse by exception aqui. Beleza? Ele vai dar false por exception. Bom, criamos bastante unidade de teste, né? Já eu vou explicar o porquê dos nodes, mas vamos verificar se passou todo mundo. Compilou, vou rodar a bateria de teste. Olha lá, passou quase todo mundo. 9 reprovou esses aí de baixo aí. Então, ó, passou, reprovou 4, beleza? Ó, passou. Update without success by exception. Ó, ele esperou true e retornou false. Tá certo, porque era sem sucesso, então eu errei no teste aqui. Tem que esperar false. Beleza? Without success, a mesma coisa. O cavalo aqui errou. E aqui com certeza a mesma coisa, false. E aqui embaixo, false. Beleza? Vamos rodar de novo. É para todo mundo passar agora. Olha lá, todo mundo passou, beleza? Vamos aos questionamentos possíveis aqui. Vamos pegar o data com sucesso aqui. Qual que é o primeiro argumento que vem, ou a primeira dúvida que vem, ou a primeira crítica que vem quando se vê isso daqui? O cara fala, porra, mas lógico que vai dar. Você mocou o to do list app. Vou até debugar aqui para você ver. Ó. Então, ó. Eu moquei aqui, certo? Quando eu chamar o lixo, devolve um array que vai ter um cara 1. E aí eu chamei o get. Aí vem aqui, ó, chamou o list. Pô, é claro que vai voltar. Você mocou, né? Você mocou, então sempre vai dar success. Sempre vai dar success. Beleza. Passou todo mundo.
A primeira coisa que o pessoal costuma falar ou tentar jogar areia, né? É que é tipo assim, pô, esse teste é fake, porque sempre vai passar. Você está chamando o método get, onde você mocou aqui embaixo que sempre vai retornar dados. É aí que vem a jogada. Eu não estou testando o que está rolando da app service para lá. Eu estou testando a controller. É esse o nome do teste. Se eu fizer um teste to do app service, eu vou mocar as dependências do app service, mas o app service não. E é o que a gente fez, a gente está testando o controller. Quer ver um exemplo? Vou mostrar para vocês um exemplo de erro. Ó, eu tenho aqui todos os meus testes configurados, tá? Então, sua aplicação, qual que é a maior dor, né, que eu vejo no dia a dia? É que vira e mexe, cara, você não vai ser o último, vira e mexe não, você não vai ser o último a pôr a mão nessa controller. Alguém vai vir aqui e vai mexer aqui, você pode ter certeza disso. E quando alguém vir aqui e pôr a mão aqui, pode ser que esse cara quebre o que você está aqui. Então, vamos imaginar que nesse cenário do post aqui, alguém precisou fazer um if aqui, tá? Então vamos fazer tipo assim, if result diferente de nulo, faz isso daqui, papapá. Vamos imaginar assim, né? Ou nem isso, né? Vamos imaginar que o cara faça um if aqui, result.count, result igual a nulo, ele vai fazer igual a nulo não, deixa eu pensar melhor. E qualquer, cara, tá? E ponto result.id igual maior que 10, beleza? Ó, hipoteticamente, tá? Agora vem aqui result.text mais igual alterado. Não, eu tô falando hipoteticamente, tá? Podia ser qualquer implementação, tá? O cara tá fazendo uma coisa que não tem nada a ver com isso daqui aqui, mas entenda, foca que qualquer um, depois de você, pode pegar o seu controller e mexer na sua equipe. E esse cara pode quebrar seu código. Nesse fluxo aqui, ó, é pequenininho o método. Então dá para você enxergar o método todo e entender os fluxos que pode não retornar, os fluxos falsos, false ou true. Então nesse caso aqui, o resultado ele era para ser true. Por que ele não está sendo true? Simples, ele está sendo true porque alguém mexeu num fluxo que criou um if aqui que matou os meus fluxos. Aí quando eu for rodar minhas unidades de teste, ele tem que falhar, porque ele está esperando os success, tá? Olha lá. Vamos esperar, olha lá, falhou. Por que falhou? Ó, aqui embaixo. Ele esperava true e veio false. Então, você tem que ter em mente que sempre você não vai ser o último. Sempre vai ter alguém para mexer no seu código. E esse alguém pode fazer alguma alteração que impacta. No momento que eu fiz essa classe agora, certo? Nesse momento desse projeto, ele tem que ser assim. Se ele não for assim, tá errado. Eu fiz assim, eu testei assim e funcionou assim. Perfeito. Se alguém vir aqui alterar e quebrar meu teste, o cara pode ser um pilantra, ir lá e fazer o teste passar, certo? Mas de certo modo isso não, se você tem um controle de versão você vai saber, né? Então não é, isso é antiético, né? Não é comum um desenvolvedor fazer isso, né? E se fizer é porque está procurando. Mas de qualquer forma, se você tem isso num build automático, meu, facilita pra caramba, porque às vezes o cara faz e não é por querer. Entendeu? Às vezes uma alteração que o cara faz quebra o seu teste, vamos supor que aqui dentro aqui do create ele acaba devolvendo nulo, devolvendo nulo não porque a gente não mocou esse cara, mas o cara criou alguma coisa aqui que papapá,
colocou alguma coisa aqui que dá uma exception não tratada, colocou uma condição a mais no validate, aí não está passando mais o teste, entendeu? Então, tipo assim, quando eu moco, né, e a equipe onde eu trabalho, a gente costuma ter essa mentalidade. Eu estou testando a controller, beleza? Tudo que não for controller eu moco. Então eu mocaria esse cara e esse cara. Como o validator ele é simples, né? Eu não moquei. Então você pode ter essa flexibilidade. E eu poderia aproveitar para fazer o teste um teste aqui do validator. Então eu poderia falar assim que foi fail cause text exempt, beleza? Aí eu posso vir aqui e chamar o meu insert aqui, certo? Ó, do mesmo modo que está aqui, e aí eu venho aqui e falo assim, ó, nulo, beleza? Vai retornar isso, mas nem vai chegar no create, ó. Vamos colocar um fact aqui e vou compilar a minha aplicação. Então, nesse caso do validator, como ele é simples, não tem uma dependência muito grande, eu não moquei, certo? Mas eu poderia mocar ele também e falar que toda vez que chamasse esse método aqui isValid, essa propriedade que é esse validate, retornava um validate result que é sempre válido, tá? Então, vou debugar esse novo teste aqui que a gente fez, certo? Que deve falhar porque o text está vazio. Ó, vou entrar no meu post, ó, isValid, false, beleza? Result not null, success. Eu esqueci de colocar false aqui, né? Vai dar pause. Ele não vai deixar eu editar. Mas então o success veio false e vai passar. Bom, agora que eu rodar aqui nos meus testes aqui, todos os testes passarão. Então entendeu, pessoal? O foco, pelo menos, né, é você testar, atacar um teste, ter um objetivo. Nessa classe eu tenho o objetivo de testar a minha controller, to-do controller. E aí eu estou testando todos os métodos. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 métodos. E apesar de eu ter 5 métodos, opa, falhou de novo. O success veio false e o result not null. Aqui o result não tem, aqui, né? Tá certo. Então, apesar da minha classe, apesar da minha to-do controller ter apenas 1, 2, 3, 4, 5 métodos, eu consegui criar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cenários de teste. Então eu estou enxergando testes aqui além do necessário, não, além do que aparenta ter. Então é muito comum que você num teste aqui, eu testo cenário bonito, o get me devolve, o get me devolve, o post inclui, put atualiza, o delete deleta. Beleza. Mas os cenários infelizes, então aqui a gente está testando vários cenários, tá? Isso que eu fiz na controller se aplica para qualquer outra camada e para qualquer outra classe. Pode ter classe que não tem dependência e aí você não precisa mocar. Pode ter classe que é tipo assim, soma dois números, tá? Então, se a gente entrar no site do XUnit, certo? Ele vai ter alguns exemplos. Então, acho que está no Get Started aqui, .NET Core, ASP.NET Core, tá? Então, ó, uma teste, uma task, um exemplo aqui, ó. Eu posso ter uma classe que tenha só esse método, certo? Ó, eu posso, tem um Fury que eu posso passar inline datas, tá?
e esse inline data, né, ele vai passar, esse teste vai ser executado 3 vezes, uma por 3, uma por 5 e uma por 6. Então, vou deixar agora na mão de vocês, né? Tem esses dois sites que vão ser o caralho para vocês estudarem, tá? Então, dá uma olhada neles, vê como funciona, vê o que eu não falei, porque tem bastante coisa que eu não falei que esses caras fazem. Então, os testes eu testei só controle, mas você poderia testar um app service, uma domain service, você poderia testar um repositório. Qual que é o problema aqui, tá? Que eu passei, então já vou alertar. Dificilmente você vai conseguir mocar esse cara aqui, tá? Você pode mocar ele, só que qual que é o problema? Você não vai conseguir testar, por exemplo, esse exec aqui. Vamos supor que eu venho e passo mais parâmetros do que tem na procedure no banco. Isso vai dar pau lá na hora que eu executar no banco. Então, como nas unidades de teste você não bate em um banco de verdade e você vai mocar, não vai dar pau. Então, isso é um problema. Isso você vai pegar só quando a aplicação estiver rodando mesmo. Ou você criar um banco, subir um banco na hora que o seu teste está rodando, e aí executar esses procedures, papapá, e depois matar o banco, sei lá, ou tiver um banco de teste, mas aí já é uma estratégia que eu não fiz e eu não sei muito bem como fazer, uma estrutura legal, mas pode se pensar, tá? Então, uma, uma pendência, né, vamos dizer assim, seria o mock do repositório. O mock do repositório funciona, mas eu não consigo, por exemplo, testar uma procedure, né? Um script batendo num banco. Pelo menos aqui não. Você teria que montar alguma coisa. Isso não está atendendo hoje, tá? Existem regras de negócio, então você pode ter classe de regras de negócio. Por exemplo, uma classe que vai validar um CPF. Beleza, você pode testar aqui. Você passa um CPF válido, um CPF inválido. Você pode passar nulo, tem que esperar tal, uma validação do CNPJ. Então, é uma infinidade de testes que você pode fazer, pessoal. Reforçando, se você partir do TDD, você está tranquilo, porque você vai cobrir muito mais cenário. Se você partir de uma aplicação que já existe, você não vai, talvez você não consiga pensar como você pensaria partindo do TDD, mas você vai conseguir cobrir bastante cenário também e com certeza vai deixar mais sólido a sua implementação e mais segura, tá? E não caia na besteira de que você fazer a unidade de teste vai demorar mais para você desenvolver. Ah, o meu chefe pediu para fazer uma task, né? Vamos supor que o PO lá da sua equipe lá pediu para fazer uma task e aí você fala assim, eu levo 2 horas para fazer essa task sem teste, mas com teste eu levo 3 horas, hipoteticamente falando, tá? Beleza. Eu lanço um desafio para você. Você faz uma sem teste, né? Uma implementação um pouquinho de um nível médio, tá? Não tão fácil e não tão difícil, mas de um nível médio. Você faz ela sem teste, você vê quantas horas você gastou nela e anota. E aí você anota quantas vezes essa task vai voltar porque encontraram o bug nela, tá? E aí você vê quantas horas você vai levar para corrigir esses bugs. Então, pode ser que no final o barato sai caro, tá? Então você faz esse teste e depois você pega uma outra implementação mediana, do mesmo nível, né? E faz as unidades de teste. Fala assim, eu vou levar 3 horas nessa aqui com o teste, beleza? Naquela eu levei 2 horas sem teste, mas voltou e agora eu vou fazer com teste. E aí você faz com teste. E você vê quantas vezes vai voltar e quanto tempo você vai demorar para fazer a manutenção desse código. Cara, é batata, vai equalizar a conta. Se marcar, o teste vai sair em menos tempo. No final das contas, com o teste você desenvolveu em menos tempo. Porque
eu vejo isso no dia a dia na empresa que eu trabalho e acontece, cara. Às vezes a gente não tem tempo para fazer um teste porque está na correria, tem uma implementação que está, eu preciso fazer uma entrega o PO até o final da tarde no meu tempo, e aí quando a gente faz isso, meu, nossa, acaba voltando uns bugs às vezes besta e infelizmente acontece. E aí você vê quanto tempo eu levo para ficar corrigindo bug. Entendeu? Às vezes pode ser um aglomerado de bugs. Eu levei uma semana para resolver um aglomerado de bugs. Putz, e se eu tivesse testado? Teria gastado meia hora a mais, uma hora a mais e não teria todos esses bugs, tá? Então, bom, é isso. O vídeo ficou extenso pra caramba, né? Eu pensei que ele seria mais curto que o outro, mas tô achando que ele ficou até mais longo, tá? Apesar de eu ter feito esse teste aqui, né? Eu, eu tinha já feito, né, eu tinha feito um outro aqui, né, que eu precisei fazer um teste antes para ver se está tudo certo, e foi da onde eu tirei minha cola, né, para não perder tempo errando. Então, esse aqui eu vou subir para o GitHub agora, tá? Então vai estar atualizado lá, mas primeiro tente fazer você, aproveita ou dá um clone e testa mais, faz mais testes, tá? Então, o vídeo de teste acaba aqui, beleza? Teoricamente eu fechei todas as pontas do que eu tinha prometido no começo dessas séries de aulas, de vídeos, mas eu ainda fico pendente aí, devendo aí a questão da autenticação, que eu vou voltar nesse assunto e vou colocar nessa aplicação e vou subir um novo vídeo, tá? Se for possível, eu ainda subo um outro falando de teste de unidade no front-end, beleza? Então é isso, galera. Curte aí, compartilha aí. Os feedbacks aí nos vídeos tá legal e tá me ajudando a continuar e querer gravar mais vídeo. Beleza? Até mais.